certamente você já viveu essa situação. De estar em uma conexão, seja ela amorosa ou de amizade, em que tudo parece fluir muito bem, as conversas são muito boas, a sintonia é muito boa, mas quanto mais essa relação se aprofunda, mais cresce em você uma necessidade de monitorar cada movimento, cada gesto, cada palavra, cada silêncio, porque algo lá no fundo diz que aquilo ali não vai acabar bem. Ou então o oposto. Toda vez que você se sente ativado emocionalmente, seja por uma situação positiva ou negativa, você tem a tendência ali a se fechar de imediato. Isso são padrões. E esses padrões, eles têm uma origem e eles têm um sentido de existir. E isso é o que é mais interessante na teoria do apego, porque ela mostra que esses padrões de apego, eles são perfeitamente adaptativos às situações onde eles nasceram. Meu nome é Paula Moura, eu sou psicóloga e você está na série Fundamentos da Teoria do Apego. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a teoria do apego é que ela não é uma teoria sobre o amor, e sim sobre a sobrevivência. Então, o que o John Bowlby, que foi o precursor da teoria do apego, ele entendeu, a partir de uma perspectiva sistêmica, é que os seres humanos não existem de modo isolado, e sim em conexão constante com o seu ambiente, desde a infância, desde bebês. Então, o apego ele tem uma função muito específica, que é de manter a sobrevivência e a proteção daquele organismo. E o que a Mary Ainsworth acrescentou também foi de extrema importância, porque ela entendeu que o bebê ele se adapta, ele desenvolve um sistema de apego adaptativo aos seus cuidadores primários, que geralmente são seus pais. E ele não se adapta aos pais ideais, e sim aos pais reais. Então, quando o adulto ele demonstra esses comportamentos de evitação ou então de hipervigilância sobre o parceiro, sobre aquele indivíduo ao qual ele está apegado, isso não é um defeito, isso é o mapa que ele tem, é o manual que ele conhece. Então, a pergunta clínica relevante não é o que tem de errado com essa pessoa, e sim qual foi o ambiente que forjou aquele padrão. Uma vez uma paciente me falou, eu prefiro fazer tudo sozinha. Não que eu não precise de ajuda, mas algo em mim me diz que eu tenho que me virar sozinha. E essa frase ele ilustra muito bem o apego evitativo. Então, em geral, são pessoas que vieram de criações nas quais, desde cedo, elas se viram ali muito sozinhas com as suas demandas emocionais. Geralmente, elas tinham pais pouco responsivos, não exatamente cruéis, mas de certa forma indiferentes, que minimizavam ali o desconforto, deixavam a criança chorando por muitas horas, até que a criança ia entendendo, a partir de repetidas experiências, que não adiantava chamar. E aí ela foi silenciando. O sistema de apego vai fazendo uma coisa muito sofisticada, que é ir desativando aos poucos. E aí são crianças que começam a ser lidas como hiperindependentes, como crianças muito boas que não dão trabalho. Mas no experimento da Mary Ainsworth, ela percebeu que quando as mães se afastavam, a criança entrava ali em sofrimento. A criança ficava ansiosa, ou seja, o sofrimento existia, só que ele não era demonstrado, não era mais expresso. E aí o que a gente observa na vida adulta são pessoas com dificuldade de pedir, de precisar dos outros, com desconforto com a intimidade e com uma tendência a desaparecer quando a relação começa a se aprofundar. No outro espectro tem o apego ansioso e ambivalente. Nesse caso, os pais, os cuidadores primários não eram ausentes, mas eram inconsistentes, eram imprevisíveis. Em alguns momentos eram extremamente invasivos, ali na brincadeira da criança, interrompendo, atrapalhando de maneira inadequada, de maneira inapropriada, ou então estavam totalmente indisponíveis. E a criança nunca sabia qual a versão do cuidador ia encontrar. E aí ela faz o oposto do que faz o evitativo. Ela amplifica o sinal emocional. Ela chama mais alto.
para ver se o cuidador se conecta com ela. Então, são pessoas que na vida adulta tendem a ter esse comportamento de hipervigilância, de hiperconexão ali com seu parceiro, para poder garantir o afeto. O terceiro tipo é o apego desorganizado, que é o mais comum em casos de TEPT complexo. E aí, imaginem a situação neurológica dessa criança, cujo cuidador é ao mesmo tempo a fonte de proteção e a fonte de ameaça. Então, a criança entra numa espécie de colapso da estratégia. O sistema de apego pede para ela se aproximar e buscar proteção, e o sistema de defesa pede para ela se afastar. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, isso é muito comum em casos de crianças que são criadas por indivíduos, por cuidadores abusivos, violentos ou com psicopatologias severas. E na vida adulta, isso se expressa por meio dessa confusão. A pessoa se aproxima e se afasta ao mesmo tempo ali do indivíduo que ela está apegada. Também, outra estratégia muito comum é a dissociação. São pessoas que dissociam porque essa foi a única maneira que elas tiveram ali de escapar dessa situação completamente caótica. E aí, por fim, vem aquela pergunta: por que é tão difícil mudar? E a gente vai perceber que esses padrões, esses modelos de trabalho, essas expectativas sobre si, sobre o mundo, tendem a se auto-perpetuar. Então, uma pessoa cujo sistema nervoso foi adaptado a um padrão de apego inseguro tende a desconfiar de interações possivelmente seguras. Ela começa a achar aquilo ali muito tedioso, ou então a achar que é bom demais para ser verdade. Então, tende a refratar essas experiências. Assim como pessoas que têm um padrão de apego seguro tendem a pensar que sempre que elas precisarem vai haver ajuda. Então, a autoconfiança não é um traço de personalidade, ela é o fruto de uma história relacional com pessoas que foram encorajadoras, com pessoas que foram confiáveis e que aos poucos foi gerando naquela criança a capacidade de combinar a confiança nos outros com a confiança em si mesma. Mas o apego inseguro, pessoas que tiveram história de apego inseguro não estão condenadas ao fracasso. Apenas é o registro de um mundo que exigiu demais de uma criança muito pequena. E o trabalho clínico é justamente construir um novo ambiente no qual novas interações possam ser aprendidas, para que a pessoa possa desenvolver um apego seguro a partir daí.